Programa Tribuna Livre, dos estúdios da TV Guarulhos, sempre falando dessa cidade que é imensa e que também tem imensos problemas. Ao mesmo tempo, temos pessoas com grande capacidade de procurar e propor soluções. Como o de hoje. Hoje nós temos uma pessoa importante aqui, de uma faculdade importante, que já há muito tempo tem uma visão já focada no século XXI. Mas antes disso, vamos agradecer nossos parceiros da Guarulhos Web. Essa e outras entrevistas você encontra nesse site, o mais atualizado da cidade, www.guarulhosweb.com.br. É esse site aí, ó. Tudo que você quiser saber sobre Guarulhos, dá uma acessada lá, hein? E essas entrevistas que nós fazemos aqui, você encontra lá. Um abraço para o Zanon, para o Decinho Pompeu e também para Danilo Sanches e toda a equipe que faz o Guarulhos Web. Bom, estamos recebendo hoje aqui diretor de marketing das faculdades ENIAC, Fernando Domingues. Boa noite, tudo bom? Boa noite, Roberto. Prazer por me receber aqui. Eu estou querendo chamar de professor. Você é professor, não? Sou sim. Umas duas vezes falei professor. Pode chamar, Fernando fico feliz. Domingues. Nós estamos falando muito sobre educação hoje, inclusive mandar um abraço para o secretário Moacir de Souza. Eu estava falando nos bastidores com o professor Fernando Domingues, a questão da educação na cidade de Guarulhos, no Brasil, que é jogada às traças, né? Eu estava comentando com ele que a lembrança que eu tenho do ENIAC, logo quando começou lá atrás, ali do lado da Igreja Matriz, era um colégio com... Estranhamente, estava falando sobre computadores numa época que praticamente inexistia o computador particular. Foi uma grande inovação, não, Fernando? Foi, na verdade foi uma aposta, mais do que até uma inovação. Foi uma aposta arriscada. Foi, porque naquela época as grandes instituições de ensino, faculdades, elas investiam muito na educação de computação em grandes mainframes, aqueles computadores, sabe, gigantes que você tinha na empresa, que você precisava de uma equipe para poder mexer. E na verdade, assim, fazer uma brincadeira, é a mesma aposta que a Apple fez nos Estados Unidos. Na verdade, ela falou, eu vou apostar nos computadores pessoais e eu vou apostar em ensinar as pessoas a programar neles. Então a nossa aposta foi de colocar, a gente foi uma das primeiras instituições do Brasil a fazer isso, de colocar um computador por aluno na sala de aula e ensinar eles a programar nisso. Então foi assim, uma aposta no sentido de, será que isso vai ter mercado? E foi uma aposta muito feliz, porque a gente ouve até hoje histórias de alunos que assim, olha, naquela época quando eu aprendi no técnico, porque a gente começou no ensino técnico, a programar, quando o cara chegou na faculdade, ele tinha uma vantagem em cima dos outros colegas muito grande. Muito grande. Bom, vamos falar um pouquinho da sua história. Você é professor do quê? Você é guarulhense ou nasceu ontem? Como é que é a sua história dentro do ENIAC? Então, eu sou de São Paulo, eu não sou de Guarulhos. Certo. Eu fui adotado pela cidade só, né? E eu, na verdade, é muito engraçado a minha história, porque eu sou formado em uma coisa completamente diferente do que eu atuo hoje. Eu sou formado em gastronomia. Verdade? Verdade. Pô, isso é bacana. Sim, com certeza. E tanto que agora eu estou, nesse semestre especificamente, eu tô dando aula, como eu falei, professor, estou dando aula de alimentos e bebidas, que faz muito tempo que eu não entrava em contato com a minha área de formação. E eu atuo no ENIAC desde 2012, dentro dessa área de marketing. Eu comecei também atuando na parte de... Você acabou indo para diretoria de marketing? Como é que foi isso aí? Da gastronomia para o marketing? Foi muito engraçado porque assim, eu comecei entrando no ENIAC para fazer alguns trabalhos mais gerais. Até na área mais voltada de educação, fui dar um help, vamos dizer assim, um bico, praticamente, a gente pode brincar. E estava surgindo algumas novas coisas lá, e eu comecei a me interessar por aquilo, e eu comecei a ganhar uma paixão muito grande pela área comercial e pela área de marketing, o dinamismo e espaço para aprendizado. Então, a partir disso, o Rui, né, o presidente do ENIAC, né, ele começou a dar cada vez mais apoio, e eu fui aproveitando as oportunidades. E à medida disso, a gente fui subindo aí lá e tendo essa oportunidade de trabalhar na área de marketing, área comercial. Hoje, quantos alunos tem o ENIAC? Contando o colégio, a faculdade, o técnico ensino à distância, são aproximadamente entre 9 mil e 10 mil alunos. É muito aluno. E o ENIAC é famoso por ter um ensino mais top, né? Isso também acaba sendo muito caro?
Na verdade não, porque é assim, a gente, até pegando esse momento de crise... Que é um momento de crise nós estamos, né? Sim, sim. A gente entendeu esse momento, na campanha passada a gente deu uma enxugada nos preços para poder abrir. Foi uma coisa emergencial, realmente, mas a gente não considera que seja caro no sentido de que o investimento nosso está na mesma medida. E a nossa preocupação com a empregabilidade do aluno é muito grande. A gente recebe muitos dos nossos alunos já empregados. Isso é uma realidade nossa. Na verdade, 70% dos alunos que entram no ENIAC, eles já têm um emprego. Só que a maioria deles ou quer crescer muito, e é a razão dele começar a estudar, ou ele quer mudar de área, o que é a coisa mais comum. Então, a nossa preocupação é muito em garantir o resultado que ele veio buscar lá dentro. E por isso que a gente a nossa forma de trabalho é sempre a seguinte, a gente tem cursos tecnológicos, que são de curta duração, são graduações, dentro dos cursos de bacharelado. Então eu garanto que depois de 2, 3 anos, o aluno já consiga um diploma para ele conseguir a promoção que ele queria no trabalho, para ele conseguir a profissão que ele estava buscando, a mudança de área, e depois ele pode buscar o bacharelado para poder se consolidar naquela área. Fernando, professor Fernando, me diz o seguinte, da mesma forma que você disse que o aluno, quando sai da ENIAC, ele sai muito avançado, por exemplo, os jovens que começaram lá atrás, tendo todo esse ensinamento de computação, quando chegou na universidade, chegou bem na frente. Acontece o contrário, quer dizer, vocês também recebem alunos que não receberam uma boa base de educação, chegando no ENIAC para fazer um curso superior com muitas deficiências? Na verdade, isso é o problema mais comum que a gente encontra e, assim, conversando com outras instituições de ensino do Brasil, que a gente sempre está um diálogo muito aberto com elas, quase todo mundo a gente encontra. Principalmente a gente que atua com uma classe de classe C, classe D, que eles tiveram muita dificuldade na escola estadual. Então, quando eles chegam na faculdade, eles estão com deficiências muito grandes de formação básica. Então, a nossa preocupação é muito a gente ter um módulo de entrada que o objetivo dele é um só, nivelamento. Porque a gente tem alunos que já entram lá muito bons, eles sabem de tudo, sabem toda a base, mas tem outros alunos que a gente precisa dar uma ajuda suporte a mais, um suporte, eles precisam ter alguns conhecimentos base para poder continuar nessa linha de evolução. Para poder acompanhar os outros. O Anderson Queiroz, ele faz uma pergunta interessante. Boa noite. O que o ENIAC faz de parceria com alunos de baixa renda para ingressar na faculdade? Professor, me diz o seguinte, digamos que tem aquele jovem que conhece o ENIAC, mas é de baixa renda, e ele tem um sonho de entrar no ENIAC. O ENIAC também faz esse tipo de parceria? Também tem essa preocupação social? Na verdade, o maior exemplo que eu posso dar foi os cursos do Pronatec. A gente recebeu o Pronatec Vence, que são os cursos subsidiados pelo governo. A gente fez uma coisa simples. Todo aluno formado por nós, no Pronatec, ele tem 50% de desconto na faculdade até o final do curso. Que bacana. Porque a gente sabe que ele veio de uma zona mais carente, ele veio de uma região mais carente, e ele precisa desse apoio. Então a gente, principalmente, nosso principal incentivo é talvez fazer esse aluno, vamos começar pelo técnico, e o mais interessante, você fala, mas pô, ele vai estar perdendo um tempo que ele poderia já estar na graduação? Não, porque a gente faz o aproveitamento. Muito bacana. Então ele não perde tempo e a gente dá esse total apoio. Muito bacana. Ó, o argentino, o Alberto Argentino Valadares, ele é o presidente do CONSEG, ali da região do Bom Clima, sempre discutindo muito a questão da segurança. E ele faz uma pergunta para o senhor. Como diretor das faculdades ENIAC, como o senhor avalia a implantação do policiamento comunitário na USP? Como é que você vê isso daí? Falar da USP é sempre complicado, né? Porque a gente nunca sabe o que vai fazer lá, porque tudo que faz os alunos não gostam. Eu acho isso sempre curioso. Eu sempre tive essa impressão. Eu também. Eu tenho amigos, colegas que estudam na USP e eles falam as mesmas coisas. Tanto professores quanto os alunos, né? Os alunos estão sempre infelizes, sempre que tem alguma mudança. Eu vou te falar, eu acho necessário. Eu sempre tive uma opinião muito forte, principalmente quando teve aquela época que teve o problema dos estupros, etc. Sim. Foi bem complicada. Eu falo assim, essa liberdade que os pianos querem ter não pode sobrepor o medo de outras pessoas de circular num lugar que é chamado cidade universitária. Então, na minha opinião, eu acho que é importante esse policiamento.
Eu acho que é importante, tem que ter a pessoa. O problema é assim, até onde vai ter um abuso, etc. Então exige mais uma coisa que eu digo sempre, treinamento. Tem que definir, a gente vai poder fazer isso, não vai poder fazer isso, e tem que ter treinamento para fazer direito. Eu acho que a principal coisa é essa, e é sempre isso. O problema está sempre no treinamento, na minha opinião. Fazer o seguinte, estamos conversando com o professor Fernando Domingues. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos aqui com o diretor do ENIAC Guarulhos. Há 50 anos, o Sincoverg, Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Trabalhadores em Transportes Urbanos, vem conquistando importantes avanços para a categoria. Direito à PLR, cesta básica gratuita, convênio médico ao trabalhador e sua família. Sincoverg, há mais de meio século conduzindo nossas lutas. Rua Jaiminho, telefone 2441-3442. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos e Arujá. Uma ferramenta em favor dos direitos da categoria. O sindicato disponibiliza espaço de lazer para você e toda a sua família. Quadra de futebol, clube e colônia de férias. Rua Santo Antônio, número 17. Telefone 2409-5854. O Sindiscrit representa os trabalhadores do setor de administração do transporte de Guarulhos região. Nossa missão é garantir o direito dos trabalhadores deste setor. Para isso, o Sindiscrit fornece convênio com clínicas e exames laboratoriais, clínicas odontológicas, assessoria jurídica, convênio com ensino superior e técnico, além de colônias de férias na praia e no campo. Não fique só, fique sócio! De volta aos estúdios da TV Guarulhos, recebendo o professor Fernando Domingues. Ele que é diretor de marketing da ENIAC, Faculdades ENIAC. E ele estava me falando aqui de um evento muito bacana que teve no ENIAC, e eu confesso que não fiquei sabendo. Ele acabou trazendo aqui, o pessoal do ENIAC, um evento chamado Masterclass, e trouxe um professor, Eric Mazur, um super professor de Harvard. Teve um monte de outros professores que assistiram e eu não fiquei sabendo. Me conta, que evento foi esse? O evento ele foi organizado pelo consórcio STEM, que é um consórcio que o ENIAC faz parte, e o consórcio ele foi montado com esse objetivo mesmo, trazer grandes pensadores da educação, que estão desenvolvendo o que há de mais inovador e moderno em termos de educação para o Brasil. E no caso do evento, foi o nosso primeiro evento fora da capacitação que a gente realiza, e a gente trouxe o Eric Mazur, que basicamente ele é considerado internacionalmente como a maior referência no que é chamado de pedagogia ativa, ou metodologias ativas de ensino, que basicamente ela envolve
colocar o aluno como peça ativa do aprendizado dentro da sala de aula. Então ele não é mais peça passiva, que basicamente está lá para ouvir as informações que são transmitidas pelo professor. Mas, durante a aula, ele tem que construir, desenvolver alguma coisa, e a partir desse desenvolvimento, a partir dessa construção, que ele aprende. Então ele não aprende mais a partir da transmissão de conhecimento, mas com seus colegas, na construção daquilo que ele está fazendo, em desafios. E o Eric Mazur, ele é uma sumidade. Ele é sensacional, não tem outra palavra para poder descrever. Gostei dessa ideia de trazer professores de outros países, de outras universidades, para dar aula aqui, uma aula ou outra. Boa essa ideia. Sim. É uma transmissão de conhecimento fantástico. Boa e parabéns. Escola de Guarulhos inaugura a primeira sala Google da região. O que é isso? Então, a gente começou no início do ano uma parceria com a Google. O ENIAC virou Google for Education. Boa. E, utilizando a continuação dessa parceria, a gente pegou a ideologia que a Google tem de ter um ambiente descontraído, voltado para um resultado, que são as próprias sedes da Google, e a gente trouxe isso para a sala de aula. Então é uma sala de aula que não tem mesa, não tem cadeira, ela tem puffs, o chão dela é macio, então o pessoal pode sentar no chão. Ela não tem lousa, ela tem 2 TVs, os alunos trabalham utilizando os próprios celulares, ou tablets, ou notebooks. Que bacana. Então é uma sala de aula em que o aprendizado acontece simultaneamente na nuvem, online e presencial. E que a gente tem que usar exatamente também essa metodologia ativa, porque não adianta um professor entrar naquela sala e começar a falar, os alunos vão perder a atenção completamente e eles não vão aprender nada. Mas se você começa a colocar atividades para ele ir desenvolvendo na hora, é muito legal. Eu levei a minha turma que eu estou dando aula para lá. Uhum. Eles amaram. Na verdade, eles até hoje, a gente tem muita aula prática, mas eles falam, vamos voltar para a sala? Vamos voltar lá para a sala? Então, foi muito legal essa experiência. A sala de aula está acabando? Quer dizer, nós vamos acabar fazendo todas as aulas online? Como é que a ENIAC está trabalhando essa questão? Porque eu não sou um cara muito regrado, eu teria dificuldade, por exemplo. Então, na verdade, assim, o online, que é o Educação à Distância, é uma aposta muito grande que a gente faz há anos, né? Em 2005, a gente implantou pela primeira vez o ensino à distância parcial. Então, o aluno tinha parte das disciplinas online, uma coisa que a gente tem desde 2005, foi quando foi autorizado isso. Eu acho que, assim, o ensino presencial não vai morrer. O ensino online vai crescer muito, porque as pessoas, hoje em dia, trabalham no ambiente online, elas vivem no ambiente online. Então, eu acho que vai crescer muito, cada vez mais. Mas eu acho que o ensino presencial, durante todo esse tempo, ele vai virar uma coisa diferente. Ele vai virar o que a gente chama de ensino híbrido, que é exatamente essa ideia de que uma aula, ela não tem mais simplesmente um momento de transmissão do conhecimento. Ela tem um momento prévio, que é online, em que eu tenho conteúdo, ela tem um momento presencial de trabalho e feedback, interatividade, e ela tem um momento pós-aula de aprofundamento, que também é online. Professor, como fazer para melhorar, eu não sei se é melhorar a qualidade do ensino, mas talvez seja isso, melhorar a qualidade do ensino pensando muito mais na qualidade do que na quantidade. Como nós estávamos conversando aqui anteriormente, parece que no Brasil pensa muito em quantidade e não se pensa em qualidade, como essa, por exemplo, de trazer um professor de uma grande universidade estrangeira, que é uma grande universidade famosa mundialmente, para falar para os professores. Como fazer para melhorar o ensino num país que realmente é muito ruim? Deixa eu só fazer um adendo aqui. A gente está comemorando média na redação de 5, 5.2, 6.2. Como a gente fazer? Porque tem muita gente que chega... hoje eu estava conversando com um professor que ele escreveu um H sem A. Era para fazer um H do verbo haver, e ele colocou um A simples. E é um professor. Como fazer para melhorar isso, professor? Eu acho que aí essa é uma questão bem complicada. Na verdade, a gente precisa primeiro definir uma estratégia para onde a gente quer ir com esse ensino, né?
nesse momento, está completamente sem estratégia a evolução em termos de educação. Perfeito, isso aí. Ele não tem uma direção. Eu acho que tem que ter as duas coisas, porque assim, o Brasil precisa da escalabilidade. Ele precisa garantir que todos tenham acesso à educação. Mas ele tem que garantir isso elevando a qualidade. Eu acredito nas metodologias ativas para isso. Porque ela permite uma coisa, eu vou te contar, o Mazur, ele dá aula em Harvard para 200 alunos simultaneamente, num alto nível de qualidade. Então eu acredito que através das metodologias ativas, que valorizam oficinas, workshops, espaços de trabalho, fora também da sala de aula, possa ser uma solução. Em que você cria centros de educação, em que você não tenha simplesmente as atividades curriculares que precisa de um professor, mas atividades curriculares em que os alunos mais velhos podem apoiar os alunos mais novos no ensino. Porque a coisa mais legal de aluno aprendendo com aluno é a seguinte coisa, o professor fala de um jeito, ele tem um código na fala dele. O aluno tem outro. No momento que um aluno entendeu aquele código, ele consegue decodificar aquilo para outro aluno, coisa que um professor direto com o aluno não consegue. Olha, eu assino embaixo o que o professor falou. Semana que vem vamos trazer aqui o proprietário, o concessionário da PBF Guarulhos, o Júnior. E eu acabei estudando inglês lá numa unidade da PBF. O que o professor falou é exatamente o que a PBF Guarulhos faz. Ela coloca o que eles chamam de monitores, que são alunos um pouco mais adiantados. Inclusive, eu converso sempre com 2 monitores para me ajudar no meu inglês, que eu sou péssimo, né? Exatamente o que ele falou. São alunos e eu aprendo muitas vezes melhor com esse meu colega de classe do que com o professor. Eu consigo entender melhor. Professor, muito obrigado por você ter vindo, foi muito rápido. Espero Prazer foi meu. Que o senhor possa vir aqui outras vezes. Com certeza. Falar sobre educação de uma outra forma, pensando realmente em melhorar a qualidade do professor, do aluno, não pensando só em quantidade, nem somente em volume monetário, foi o que o professor falou, de estabelecer metas e uma estratégia de trabalho que eu acho que isso não existe, nem federal, nem estadual, nem municipal. Sim. Professor, obrigado por ter vindo. Muito obrigado. O senhor tem 3 minutos aí para falar o que o senhor quiser. Na verdade, o que eu queria falar é uma coisa muito simples, eu queria fazer um convite. Opa! É um convite que, assim, tudo isso que eu estou falando, muito bonito, legal, etc. Mas será que dá para ver isso na prática? E vai dar. No dia 26, agora de setembro, dia 25 e 26, para falar a verdade, o ENIAC vai estar organizando a FENIAC. É a nossa feira educacional, a gente já trabalha com ela há um tempo, só que ela é sempre voltada para o colégio, numa forma pequena. Esse ano, baseado na World Skills, que aconteceu no AMB, em agosto, a gente revolucionou a feira. Então a gente vai ter lá mais de 10 competições educacionais nas áreas de engenharia, tecnologia, comunicação e os desafios dos meus alunos, que eles vão fazer uma competição de pizzas. Aí. Olha que maravilha! E é aula! Eles estão aprendendo, tiveram que aprender como fazer. Nenhum deles tinha conhecimento. E eu convido a todos lá para poder comer uma pizza, mas principalmente ver o trabalho que esses alunos vão estar desenvolvendo. Mas me diz o seguinte, parece que eu li num texto aí que vai ter também competição de robôs também. Vai ter competição. E paga para entrar? Como é que é? Não, na verdade o nosso único custo que a gente colocou, porque também é o dia do ensino responsável, a gente está fazendo 1 quilo de alimento não perecível como entrada. Então a gente só pede, o site é www.eniac.com.br De novo. Vou falar de novo, bem devagarzinho. www.eniac.com.br/FENIAC. FENIAC. Você vai lá, faz a inscrição, vem conferir, porque vai ser um momento único. Para quem ainda está em dúvida até do que está pensando em estudar no que vem, talvez seja a melhor forma, porque a gente vai ter todas as áreas lá atuando. Então vai você, leva as crianças, leva os seus filhos, os estudantes, leva os pais, vão conhecer. Endereço? Rua Força Pública, 89. Olha, ali perto da 4º Centenário. Professor, muito obrigado por você ter vindo. Muito obrigado. Olha, gente, foi muito legal conversar com o professor lá do ENIAC. Vá conhecer. Esse e outros programas você encontra nas nossas redes sociais. Falamos em inovação, tanto aqui. Procure e curta nossas redes sociais. Instagram, Facebook, Twitter. Olha, foi um prazer estar com você hoje. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.